Voltamos com Tendência, entrevistas agora com Rosália Miranda, terapeuta universalista, bacharel em serviço social e mestre em reikiana, tudo isso, Rosália, não é? E também esclarecemos, vou aproveitar já antes de ler a ficha toda que a dona Helena me presenteou aqui, que são bastante coisa, vamos perguntar como é que é isso da bruxa, porque nós temos uma tradição de se imputar principalmente às mulheres que têm evidência e que trabalham com esta área da terapia, da espiritualidade, não é? Em algumas cidades do interior eram conhecidíssimas as benzedeiras que benziam e que receitavam os chás, e a modernidade foi atribuindo a essas pessoas nomes mais técnicos, mas na verdade a questão da bruxa, desde a Joana d'Arc vem esse sofrimento, né? Acabou. Hoje elas têm o nome de terapeutas, não é? Mas antigamente bruxas. E eu recebi esse apelido justamente por eu ser vidência, trabalhar com tarô há muitos anos e fui, ao longo dos anos, me formando em várias áreas, né? Hoje eu sou terapeuta, mas além de tudo, há uns 10 anos atrás eu tive uma loja esotérica na cidade, uma loja onde eu vendia bruxinhas, enfim, imagens de todas as religiões, né? Uma loja que era muito linda. E ficou o apelido bruxa porque o nome da loja era Feito Bruxa, né? Então ficou o apelido bruxa. Agora não tem mais como dissociar terapeuta e bruxa. Bruxa, então eu sou conhecida como bruxa. Marido de bruxa apanha todos os dias, não tem como mentir, não é? Como é que é isso da vidência, assim? Quer dizer, olha para a pessoa e sente a energia, capta isso no astral e fica um negócio. Tem gente que diz assim, não, mas é muito bom. E tem outras pessoas já desta área que dizem, não, sim, porque ajuda as pessoas, mas também traz às vezes as preocupações, os sentimentos, os sofrimentos daquela pessoa. Sim, sim, é complicado. Administrar isso é complicado. E por conta disso que eu fui fazer muitos cursos para me administrar. Porque quando eu era muito jovem, até uma certa idade, eu não entendia muito bem isso aí. Eu vinha com tanta facilidade a outra dimensão e essa eram misturadas, né? Com o falecimento do meu avô, que foi um marco bem difícil assim para mim, com 15 anos, eu percebi que existia essa diferença, né? E aí começou uma caminhada, uma trajetória de cursos para eu poder me entender, para eu buscar entendimento para mim, porque essa mediunidade, essa sensibilidade, essa vidência, ela era descontrolada. Eu não sabia quando eu ia enxergar alguma coisa, apertar a mão de uma pessoa e enxergar a vida dela, né? E aí, depois de um certo tempo fazendo alguns cursos, eu fui aprendendo a controlar isso. Hoje eu enxergo muito pouco, eu enxergo o que me permitem ver e sempre com algum objetivo, para ajudar a pessoa que eu estou atendendo. Como sou terapeuta, eu ajudo as pessoas. E essa evidência, ela vem quando é necessário, quando os mentores da pessoa que eu estou atendendo me permitem que eu veja para ajudar aquela pessoa que eu estou tratando, não mais do que isso. A evidência, quando ela é descontrolada, é porque o médium ainda não tem o conhecimento necessário para poder administrar essa situação. E aí sim, é muito doloroso. Capta as coisas. Porque tu vê coisas que tu não pode impedir, né? Tu vê muitas coisas que tu não tem como te meter, tem coisas que tu não tem como impedir, que a pessoa vai ter que passar. E eu não via um propósito para isso. Para que eu vou ver as coisas a respeito de uma pessoa se eu não posso fazer nada para ajudar, né? Folclore, às vezes as pessoas acham engraçadas certas colocações que se dá a essas questões do mundo espiritual. O Chico Xavier lidava com isso assim muito bem humorado, né? E ele descreve numa obra dele que o seu mentor espiritual numa viagem aérea, uma turbulência, ele começa a gritar, diz, ai meu Deus, eu vou morrer. E o guia espiritual diz assim, cala a boca, morre com dignidade. Foi duro com ele, né? Porque lá não estava ali para brincar, enfim. Mas esse negócio da alma penada, existe a tal alma penada, a assombração, aquelas coisas que os videntes... Existe sim, existe. São espíritos que estavam muito presos à matéria, ou morreram de forma muito violenta, não tiveram nem o entendimento para saber que não estavam mais aqui, e que ficam presos, sim, à casa onde moravam, à situação do acidente,
Enfim, as causas são as mais variadas, né? Eles existem sim. Às vezes ficam muitos séculos presos num lugar só. Essas aparições, perdão, atualmente, essas aparições atualmente que as câmeras, principalmente as câmeras de vigilância, não é? À noite, e sempre à noite, sempre no horário noturno. Eu sempre quis perguntar para alguém do ramo, só tem assombração de noite? Alma penada só trabalha à noite? Não, não, ela trabalha durante o dia, mas durante o dia tu está muito ocupado para observar essas coisas, tem luz, né? Não tem como tu observar. À noite, claro, tá escuro, tu vai ver com mais intensidade essas situações, né? Mas a alma penada ela tá ali sempre, qualquer hora. A psicoterapia, né, como é que a psicoterapia lida também, trata desta área da mediunidade, da percepção sensorial, e isso não desenvolvido, muitas vezes a gente vê pessoas que passaram há um tempo atrás, na minha cidade natal, tem um cidadão que sofreu a vida inteira, ele do nada caía e se debatia, o médico receitava muitos remédios, e uma senhora benzedeira, humilde, uma vez, fez o sinal da cruz na testa dele, rezou um pouquinho e ele ficou bom. Isso era uma questão espiritual, isso é... A psicoterapia entra nessa área? Sim, com certeza. A psicoterapia reencarnacionista, que é o que eu faço, ela faz regressões, né, quando necessárias, para poder entender o que a pessoa está passando. Quando ela vem com essa queixa, né, de algumas situações de medo da morte, medo de alguma coisa, coisas assim fora do comum, né? Normalmente isso está localizado em vidas passadas e ela está repetindo uma situação. A gente chama linkou em alguma situação. Passou no momento presente uma situação semelhante lá no passado, ela foi lá no passado sem nem saber, de forma inconsciente, e ficou presa lá naquela situação. Então ela vai desenvolver a partir dali um medo, uma depressão, um transtorno de pânico, alguma situação ela vai desenvolver que ela vai precisar, então, fazer uma regressão para retirar essa personalidade que ficou presa lá no passado e se libertar, né? Uma benzedeira, enfim, conforme a situação, porque cada caso é um caso, né? Nem todas as situações são assim tão simples de resolver. Que em tempos passados aquilo era dado como loucura, as pessoas sofriam, iam ao hospital espírita, ficavam lá amarrados e não é? Era difícil de se levar avante. Apometria, do que se trata esta palavra assim, nada usual diariamente, pouco conhecido. Nada simples, né? Nada simples também. Ela assusta. A apometria é um tratamento feito em desdobramentos através de pulsos. Através de pulsos, o apômetra desdobra a pessoa e todos aqueles corpos, que temos mais de um, né, o corpo espiritual, mental, causal, enfim, vários, ele é tratado no mundo espiritual e liberto de uma porção de situações que ele possa estar amarrado. Falando de uma maneira assim, mais simples, é um exorcismo feito de forma técnica, através de pulsos. Desdobramento, liberta, pronto, o que tem ali vai ser encaminhado pelos mentores da pessoa para o mundo espiritual. Simples assim. Então, olha o desconhecimento da criatura. Eu vi um filme há muito já e tinha lido o livro. Eu li o livro escondido, na verdade. Um colega tirou na biblioteca, eu tinha 13 anos quando li, que era o Exorcismo de Emily Rose. Aquilo é um absurdo ou aquilo é verdadeiro? Porque, na verdade, ela morre daquilo, não é? E aí a família, inclusive, disse que o padre que foi exorcizar a Emily tinha menos fé do que ela, porque, na verdade, deu tudo errado aquilo ali. Era uma questão que parecia que ele queria matar o obsessor batendo nela com a cruz. E isso não era por esse caminho. A Emily morreu. O exorcismo é uma coisa assim muito praticada, é comum? Como é que... Sim, agora, felizmente, é comum, é a apometria que eu te falei, sim. Isso aí vem sendo conhecido de uns tempos para cá. Antigamente tinha todo esse medo, esse mistério envolvendo tudo isso, né? E as pessoas não estavam preparadas para lidar com uma situação dessas. E acontecia o que aconteceu ali, né? Era muito comum. Tem outro filme, aquele Exorcista, o Exorcista 1, 2, enfim.
Quando era pequeno, eu vi aquele filme e eu pensei, bom, no futuro eu quero ser isto, eu quero fazer isto. Porque eu achava que tinha uma maneira mais simples, e tem. A apometria é isso, ela faz isso. De uma forma muito simples, em consultório, sozinha, sem outras pessoas junto, tu pode perfeitamente lidar com isso, com comandos, né, quânticos. Hoje já existem várias maneiras de se fazer apometria, tem a apometria xamânica, a apometria cósmica, a apometria quântica, e todas elas igualmente eficientes para tratar a pessoa que está com aquele tipo de problema ali, que está com obsessores, né? Falou em apometria xamântica. Xamã vem dos indígenas. Os indígenas amazonas, do Amazonas há muito vem com essa história de que fuma uma erva, não é maconha, uma erva, qualquer erva daquelas que eles têm lá de chá, inclusive o cannabis ativo, e defumam o cara deitado ali, e aquilo tem poder curativo. Isso é folclore de índio, isso como alguns dizem, é delírio, isso é um fato. Os xamãs daquelas tribos tinham mesmo esse poder curativo? Tem. Eu sou descendente de índios, então sou suspeita para falar. Também sou xamã. Tem. Eles têm, e não é só a fumaça, tem todo um ritual, não é? Que envolve, que trata dessas pessoas e encaminha da mesma forma que uma apometria. Cada um tem a sua técnica. Tem religiões que tem a desobsessão, que tem o descarrego. Cada um faz do jeito, com as armas, com as ferramentas que tem. E todos igualmente eficientes. Quando o médium é bom e é preparado, ele chega no mesmo resultado. Sabes que eu prefiro a apometria, porque a sessão do descarrego já parou até na polícia, né? Que bateram no carregado, não deu certo. Olha, tem médiums e tem médiums. Nós vamos falar assim de todas as profissões. Na nossa área tem aqueles que não usam, né, de forma apropriada, ética, os dons que têm, assim como todas as outras profissões, não é? Sempre tem aquele bom profissional e aquele profissional que faz de uma maneira que não é ética. Então, é assim que acontece, mas todas essas ferramentas são igualmente eficientes. Sabes que a gente vai vendo na ficção a realidade que depois se materializa. E quando eu vi esse documentário, não é? Que chama, um documentário que tem do Discovery Channel, que diz assim, Além do Fantasma. E aí tinha um grupo de bruxos ingleses, que eles são fortes nisso, né? E cada um explicava a sua maneira, como é que se diz, as atitudes, as providências que se devia tomar para resolver esses problemas, porque assombrados são eles, né? Aqueles castelos irlandeses, aquela história deles, é com eles, a assombração é com eles inventaram o fantasma e precisam se livrar deles, né? E aí cada um tinha uma abordagem, inclusive abordagens curativas, como tu dissesse agora. E a radiestesia é uma? Sim, também é uma. Cada bruxo, cada terapeuta, ou cada líder religioso de alguma religião tem as suas ferramentas, como eu te disse, igualmente importantes, igualmente necessárias, quando usadas com ética, com respeito, com propriedade, né? O terapeuta ou o líder religioso tem que saber o que está fazendo. Assim como os padres da católica, tem muitos que fazem um exorcismo e muito bem feito, eles têm conhecimento. Então, isso existe sim, e agora já existem ferramentas para aqueles que quiserem aprender a lidar com isso, né? Na verdade, quem tem a ferramenta é eles, né? Por conhecimento e por antiguidade, né? Tudo bem, nós estamos aqui com a Rosália Miranda, né? Que é todas essas coisas que dissemos até agora, e a lista é grande, tem mais, né? Mas mais conhecida como todas elas, e um assunto que nos cativa, as bruxas, aqui no Tendência Entrevista, que volta depois do intervalo. O Posto Point tem loja de conveniência, lavagem, troca de óleo e tudo isto com um super atendimento para você. São quase 20 anos atendendo das 6 horas da manhã até as 8h30 da noite. Posto Point, em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 1095. Ou em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, 1002 e ainda na Estrada do Mar, na rótula de Capão Novo. Posto Point.
Muito bem, estamos de volta aqui no Tendência Entrevista com a Rosália Miranda, né? Nos falando das questões do mundo espiritual, da terapia, da radiestesia, né? E ela que trabalha nesta área, e a gente falava aí das popularidades das mulheres que trabalham neste campo, chamadas muitas vezes pela alcunha de bruxas, o que não lhes ofende. Muito pelo contrário, classifica a alta capacidade desses profissionais já há muito. Houve uma época, antes de falarmos aqui da cromoterapia, que até as parteiras eram tidas como bruxas, né, Rosana? Sim, eram bruxas. Sim, tudo era bruxaria. Tudo que a mulher fazia, né, que tinha algum tipo de poder e importância, né, a mulher tinha esse apelido de bruxa, né? Eram bruxas. Cromoterapia. A cromoterapia, qual é o significado dessa palavra assim que arremete é uma pronúncia tão complexa, né? Cromoterapia. Cores, terapia com cores. A cromoterapia, ela vem sendo utilizada há muito tempo. Já no Egito faziam isso. Eles tinham sala com cores onde colocavam as pessoas para tratamento de cura. A cromoterapia, ela é já agora, né, ultimamente vem sendo usada com lanternas, com pontas de cristal, para colocar a cor que é necessária para o corpo, né, que está com dificuldades. A doença, ela é uma ausência de cor. Nós temos centros no nosso corpo, que a gente chama de chakras. Esses chakras, cada um tem uma cor, e na ausência de uma dessas cores, né, o corpo adoece. Então, o tratamento de cromoterapia, ele vai colocar a cor que é necessária nesse centro que está necessitando dessa cor, né? Sem cor, tudo em preto e branco, nada vai bem, então? Tudo tem um significado, cores e números, não é? E algumas cores às vezes ficam né, rotuladas, mas tudo é cor, tudo é número, né, no universo. A terapia floral tem muita gente que acha que é para tomar chá de flores, ou simplesmente são chás, e a terapia floral, ela vai além disso. Aliás, tem certas terapias, né, que chamam floral de Bach, essas terapias, elas são remédios poderosíssimos, que se bem empregados, têm um poder curativo? Sim. Eles são elixir, ela é um elixir de flores, feito com flores. Tem todo um mecanismo, né? A flor orvalhada, é retirado o orvalho, colocado em pequenas doses de álcool de cereal, enfim, é uma alquimia. Mas é essa alquimia, que são os florais, que já existem outros sistemas além dos de Bach, já tem Saint-Germain dos golfinhos, Austrália, enfim, vários sistemas, todos poderosos, maravilhosos. Eles atuam no campo áurico, no nosso sistema vibracional, na nossa frequência, que é ali que inicia a doença. Cada sentimento que a gente tem, a gente danifica, a gente perturba o nosso campo vibracional. Então esse campo vibracional fica doente e lá, em última instância, vem para o corpo físico. Então, tratando lá no campo vibracional, eu vou ter uma resposta muito boa no meu corpo físico. Mesmo que ainda nem tenha chegado no corpo físico, eu vou evitar que isso aconteça. E se já está instalado no corpo físico, vai auxiliar, vai acelerar o processo de cura. Claro que quando está no corpo físico, é necessário que a pessoa procure um médico. Nós não estamos aqui com as terapias auxiliares complementares para substituirmos os médicos. Pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliarmos os médicos. O tratamento médico, ele acelera, ele tem uma resposta muito boa quando ele recebe o auxílio dessas terapias complementares. Terapias essas que muitas já estão no sistema, né, no SUS. Vamos falar sobre isso já. Eu queria te perguntar o seguinte, as terapias auxiliares. Mas o xamã, o índio velho lá da tribo, ele também interage fisicamente. Essas terapias, algumas delas têm entrada física também, eu digo que encontra-se resposta física nelas, não? Sim, algumas sim. Mas o terapeuta xamã, que é diferente do xamã que vive lá na sua tribo, na sua comunidade,
ele tem uma certa cautela com relação a isso. Ele vai atuar no campo espiritual das pessoas. Porque ele tem mais ferramentas que aqui não se tem. Com certeza, ele tem mais ferramentas, exatamente. Tem a selva à disposição. O SUS, atualmente existe uma discussão nacional já para que o SUS incorpore a terapias desta natureza aos seus serviços. Já existe, inclusive, em Santa Catarina, já existe à disposição os terapeutas, né, auxiliando pelo SUS, ou seja, isso já saiu do campo, né, a que era atribuído do charlatanismo, antigamente o que era um absurdo, e hoje já é reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil e de muitos outros países, né? Sim, o Reiki já é reconhecido mundialmente, né? O Reiki, há bastante tempo, ele já tem uma permissão das equipes médicas de alguns hospitais, né, para o reikiano entrar e ajudar com esse sistema nas pessoas que estão com dificuldades, né, estão hospitalizadas. Mas o SUS já tem algumas terapias. Eu não tenho agora a lista delas, mas assim, Santa Catarina é pioneira nisso. Em Florianópolis já existe um hospital onde médicos e terapeutas trabalham juntos, né? Com reiki, com apometria. Apometria? Sim, apometria. A pessoa que eu fiz apometria, que é a Karina Greco, é uma uruguaia. Ela trouxe esse sistema para o Brasil, ela dá aula no mundo inteiro. Ela mora em Florianópolis e lá em Florianópolis ela dá atendimento num hospital, né, junto com os médicos. Ela, inclusive, passou esse sistema para muitos médicos. Muitos médicos já são apômetras, já trabalham com isso. Que interessante isso, né? Porque há muito se fala sobre essas doenças espirituais que estragam naturalmente o corpo físico, né? Mas foi muito difícil chegar até aqui porque as pessoas eram terrivelmente rotuladas e atrapalhadas. É terrível. A massoterapia, onde é que se encaixa essa arte do controle físico, fisicamente? Porque a massoterapia, diferente dessas outras fases que falamos aqui, do tratamento espiritual, do floral, né, da apometria, são questões que não é necessário nem tocar fisicamente na pessoa, não é? Mas a massoterapia interage, né? Sim, é uma massagem. Depende de cada massoterapeuta que foco ele vai ter. Eu, por exemplo, eu gosto muito da coluna, os pontos da coluna, eu trato muito a coluna com a massagem. Na coluna estão registrados todos os teus bloqueios, tudo aquilo que tu estás sentindo, que tu estás passando, a tua coluna me dá a notícia, ela me dá um registro. Então, os bloqueios geralmente eles estão localizados ali. Então, a massagem que eu faço é só ali na coluna, mas o massoterapeuta, ele massageia o corpo inteiro. E o corpo inteiro tem a reflexologia, por exemplo, que na planta do pé tem todo um mapeamento do corpo. O reflexologista, eu tenho isso, conheço também, mas não aperfeiçoei esse sistema porque é muito lindo. Mas na planta do pé tem um mapa de todos os teus órgãos do corpo. Conforme a dor que tu sente numa parte do teu pé, o reflexologista vai saber que área do teu corpo está precisando de ajuda. Então, nós temos já muitos sistemas. A massoterapia é uma das ferramentas que a gente tem para poder fazer um diagnóstico, né, para poder entender o que aquela pessoa está passando, né? Temos também o diagnóstico através da íris, na iridologia, também através da íris a gente vê muita coisa que está acontecendo com aquela pessoa. As ferramentas estão aí, né? Só utilizá-las. Isso era era dirigida unicamente ao povo cigano. Mas a cigana lia a mão e dava certo, né? Mas os ciganos também foram perseguidos por causa disso, tidos como bruxos, enfim, tudo que já se sabe. O povo cigano é apômatra, já é preparado naturalmente para isso. Por que esses povos têm essa entrada tão forte assim? Parece que eles estão
Metade lá, metade aqui. O povo cigano, aquele é legítimo de raiz. Legítimo. Sim, o legítimo de raiz, eles têm uma conexão muito forte com a sua espiritualidade. Como nós, lá muito tempo atrás, tínhamos essa conexão muito forte com a espiritualidade. Hoje temos medo do nosso espírito. Fomos perdendo com a tecnologia, nós fomos perdendo essa referência, essa ligação. O que está acontecendo agora? As pessoas estão ficando muito doentes e estão buscando esse religarem, essa conexão novamente com a espiritualidade. Lá no Oriente, por exemplo, se sabe que a doença começa no espírito, é a alma que está doente. Então, a alma doente vai passar, como eu disse antes, em última instância, para o corpo físico. Lá eles tratam primeiro o espiritual, para, em último caso, tratarem do corpo físico. Aqui a gente faz o processo inverso. Mas isso vem acontecendo por causa da tecnologia. O cigano da Romênia, ele lê mão, receita remédio, faz dinheiro com isso. O brasileiro vende panela, né? Pois é, cada um se especializou em alguma coisa. Né? O brasileiro vende panela, né? Os ciganos vendem panela. Pois é, o que eu vou ter que... E ainda mais, aromoterapia. Aromoterapia é a terapia dos cheiros. Existem cheiros, né, que entrando no teu organismo, eles vão se manifestar, o teu corpo vai dar uma resposta para isso. Né? Por exemplo, o eucalipto, são óleos essenciais que a gente coloca num richozinho, esquenta, aquilo vem no ar, né? Então, esses óleos essenciais, esse aroma, o teu corpo vai ter uma resposta. O eucalipto, por exemplo, ele vai desbloquear todo o teu sistema respiratório que possa estar bloqueado. E assim, a camomila vai acalmar. Cada óleozinho vai ter uma função para o teu corpo. Ajuda no tratamento também. Nós, terapeutas, usamos muito nos nossos consultórios para ajudar, para auxiliar o tratamento que a gente possa estar fazendo, né? Porque já vai... sentindo um cheiro bom, o cara se acalma. Já vai predispor a pessoa para ela poder se transportar, se curar, se acalmar, enfim, né? Conforme o aromazinho que a gente põe, quando ela está muito desanimada, tem algum que vai dar um certo ânimo, a gente vai vendo na reação da pessoa que aroma ela está precisando naquele momento. O tarólogo, o bruxo, o massoterapeuta, digamos assim, a Rosália. A Rosália é bruxa, acabado o assunto, mas a bruxa do bom sentido, do bem. Isso aqui da luz. Tu sabes que um certo tempo atrás aí, logo depois que uma banda reconhecidíssima no Brasil, os Mamonas, faleceram naquele acidente terrível de avião, apareceram os videntes de plantão. E tinha uma vidente, que até é citada por todos os meios de comunicação aí, que era à época a mãe de Ná, e essa mulher previu que ia cair um shopping center em Porto Alegre. E o cara do shopping levou a sério, não brincou, porque ela acertou os Mamonas, acertou no meio o tal do shopping. Não caiu até hoje. Aí o pessoal foi entender que aquilo um pouco também era delírio e havia muito charlatanismo naquilo. O tarô, o tarólogo, aquele pessoal que trabalha com as cartas, porque é muito diferente do que se pensa, eu vou até a cartomante. Mas existem cartomantes homens e muito bons também. Como é que essa arte aí de se ver, se ler nas cartas, qualquer um aprende, ou isso também está dentro da pessoa? A qualquer um aprende, assim como qualquer um pode aprender qualquer ensina. Pode aprender qualquer profissão. Alguns, por exemplo, vêm com habilidade. Por exemplo, um pianista vai facilitar muito para ele tocar piano se ele tiver dedos longos. Ele já vai ter o equipamento para isso. Então, quem vai jogar um tarô, se já vem com a evidência, já vem com aquela sensibilidade um pouco maior, vai ter a ferramenta necessária para fazer isso, né, com muito mais facilidade. Mas qualquer um pode aprender de forma técnica. Existe uma técnica para isso, né? Eu nasci assim, nasci com vidência. Então, eu aprendi primeiro para aprender depois a parte técnica. Mas o tarô, ele é uma ferramenta poderosa, porque ele faz uma projeção do teu presente para o momento futuro. Ele te dá caminhos. Quem vai escolher o caminho é tu. E assim, aquilo que eu posso prever para ti, olha, se tu for por esse caminho tem isso, se tu fores por aquele caminho tem isso, se tu fores por aquele outro caminho tem aquilo outro.
tu vai fazer a escolha e tu vai fazer teu futuro. Não existe uma coisa, vai fatalmente isso acontecer. Existe uma projeção daquelas assim, ó, do jeito que tu estás indo, vai acontecer aquilo ali. É uma projeção. Uma questão de cálculo. Pode acontecer ou não. As profecias, elas foram feitas para serem desmanchadas. Se eu te aviso, olha, ali tem uma casca de banana, se tu for por ali, tu vai tropeçar e vai cair. E se tu seguir o meu conselho e não for por ali, tu não vai cair. Então, né? Agora, se eu não te avisar e tu não viu, tu pode cair. É um exemplo bobo, mas é bem assim que acontece. No momento que eu faço uma profecia, eu posso estar modificando o futuro. Porque se é uma coisa desagradável que eu estou prevendo, aquela pessoa vai fazer de tudo para que aquilo não aconteça. E a vontade dela e muitas coisas, muitas atitudes que ela vai tomar, pode realmente evitar que aquilo aconteça. Então não existe assim uma coisa certa, programada, vai fatalmente isso acontecer. Não. A cada minuto eu estou construindo o meu futuro. Então o tarô, ele serve para fazer uma projeção, para te estudar as tuas oportunidades. Se eu fizer tal coisa, pode ser que aconteça isso, isso ou aquilo. Se eu for por ali, se eu for por ali, eu só for por ali. Eu vou te dar uma projeção. E essas projeções, sim, elas são sempre muito exatas. Né? E a escolha vai ser tua. Então. Quando, na verdade, o suicida resolve que ele vai morrer, mas vai responder isso no próximo bloco. Né? Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Nós estamos hoje aqui com a Rosália Miranda. Tem muito para nos contar ainda, não é? Essa presença agradável aqui, claro, no Tendência Entrevista. Voltamos logo depois dos nossos anunciantes. Até já. O Posto Point tem loja de conveniência, lavagem, troca de óleo e tudo isto com um super atendimento para você. São quase 20 anos atendendo das 6 horas da manhã até as 8h30 da noite. Posto Point, em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 1095. Ou em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, 1002 e ainda na Estrada do Mar, na rótula de Capão Novo. Posto Point. Estamos de volta no Tendência Entrevistas, hoje com a Rosália Miranda. Olha, a Rosália já nos contou coisas aqui interessantíssimas. Mas tu vê, eu não sabia que suicídio era doença. Porque atualmente tu tem aí, né, tá ministrando a instrutora de yoga, né? E também está fazendo pós-graduação em psicoterapia e intervenção, né, ao suicídio. Intervenção e prevenção. O suicida é uma doença? É um... Olha, é complexo explicar, mas é eu acho que é quando a pessoa chega no seu limite, né? Ela já tentou tudo que ela podia, que ela conhecia, e ela já está sem vontade de permanecer aqui, né? Nesse planeta. E as causas são muito diversas, mas espiritualmente a gente sabe que é um desequilíbrio na mediunidade dela, é um desequilíbrio de frequência. A pessoa que está com a frequência muito baixinha, ela não vai encontrar felicidade nessa vida, ela não vai encontrar motivo, ela não vai encontrar razão para estar aqui. Então o suicídio, ele começa na alma, sim. Todos da tua área, todos os espíritas, os pastores evangélicos de todas as denominações, os católicos, todos, os budistas, lá o pessoal do Islã, né, todos eles, né, não interessa, no Alcorão, na Torá, na Bíblia Católica, todos eles condenam sumariamente o suicídio. A condenação é cabal. No Espiritismo não é uma condenação, mas no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, dá conta que a criatura fica o que chamávamos de espírito pagão, de espírito vagante. Fica no Vale dos Suicidas. Sim, é condenado de todas as formas, em todas as religiões, exatamente isso que tu estás dizendo.
porque não é, embora o espírito tenha o livre-arbítrio, não é natural, não é normal, não é permitido, né, que tu tires a tua própria vida. Isso, todas as religiões dizem a mesma coisa, né? Ele não decide a viagem. Não. Ele recebeu como prêmio estar aqui, a vida dele. Mas ele não tem o direito, né, de terminar com ela sem antes cumprir o que veio fazer aqui. Rosália, tem gente que diz, tu dissesse agora que é um prêmio estar aqui, não é? Que é prazeroso estar aqui. Tem certos segmentos do cristianismo que dizem que não, que na verdade soa de certa forma muitas vezes como punição, como tarefa de desenvolvimento e caminhada para alcance da luz. E aí? Depende como eu vejo, né? Eu posso ver o copo meio cheio ou meio vazio. A escolha é minha. Mas eu encaro como um prêmio, porque bilhões de espíritos ficam se acotovelando para ter a oportunidade de virem para o planeta, terem uma experiência. Isso aqui é uma universidade. O espírito, ele evolui muito mais rapidamente, ele aprende muito mais rapidamente se ele passar pela experiência física. Então, é uma oportunidade de aprendizado muito grande e muitos espíritos gostariam de estar aqui no nosso lugar. Mas não é uma coisa que é comentada, né, às vezes nem através das religiões isso, que uma grande parte até acredita que isso aqui é o Vale das Sombras, que a pessoa, né, vem aqui para pagar, que a pessoa vem aqui para né, ter karmas e cumprir karmas. Não é só isso. A gente veio para se divertir, a gente veio para ser feliz, a gente veio para aprender, a gente veio fazer tudo aquilo que a gente tiver vontade de fazer para nosso bem e para o bem de todos os envolvidos, naturalmente, né? Não vejo assim não tem essa visão de que seja uma coisa negativa estarmos aqui, um sofrimento, né? Isso depende da visão de cada um. Tem pessoas que realmente acham que é muito difícil viver. Não, ela não está num bom momento, então. Não está passando por uma coisa muito agradável na sua vida, vai ter essa visão. E esse é o começo do que a gente falou, né? Da pessoa perder a vontade de viver, da pessoa perder a vontade de ficar aqui, porque a vida dela não tem cor, não tem brilho. Aí realmente ela vai ficando sem perspectiva, né? Vai querendo sair daqui. Em outros planos, em outras vidas, em outros mundos, não é? A gente, quando está aqui, acha isso aqui tão agradável, tão confortável. Encontramos aqui os nossos companheiros de caminhada, independente do ponto da caminhada que se está, eles vão se apresentando, eles vêm chegando, nós vamos os encontrando, vamos unindo ideias, vamos construindo, vamos fazendo, mas daqui a pouco os americanos votam no Donald Trump para presidente, não é? Daqui a pouco Kim Jong-un manda matar o irmão, e nós vamos nos bagunçando, nos auto-esculhambando. Daqui a pouco tem um prefeito que quer que a coisa se resolva, mas não consegue porque o outro botou o trem no brejo, né? Aí tem o governador que queria fazer tudo tão rápido, tão depressa, e descobriu que Serra Abaixo era diferente. E nós temos um presidenciável que agora é mais presidenciável, porque saiu de cena e saiu mesmo com a Polícia Federal e Ordem da Justiça. Se nós vamos vivendo essa baderna estruturada do mundo, né? Tem uma das grandes potências do mundo é governada já há quase 20 anos pelo mesmo grupo político que é a turma do Vladimir Putin na Rússia, que tem uma política externa fantástica, mas lá na Rússia a turma reclama dele, vai pra cadeia, reclamou, tá em cana, não pode. Quer dizer, todas essas coisas do nosso mundo, o Rio de Janeiro continua lindo, mas é um tiroteio, entendeu? Que eles estragaram a maior e melhor, uma das maiores e melhores cidades do país hoje, quase que nem passarinho voa mais, vai que pega uma bala perdida, é uma pena. Pois é, mas então me diga, essa bagunça, essa esculhambação que a gente instalou aqui nesse mundo, isso é uma esculhambação, vamos combinar, né? E aí, nós conseguimos evoluir no caos e lá no outro mundo também não tem essa coisa toda, será, Rosana? Bom, me ajuda. Tu me meteu uma... Me ajuda, Rosana. O outro mundo está torcendo pela gente aqui. É? Está nos amparando, está nos iluminando
para que nós tenhamos o juízo necessário para fazermos as mudanças que são importantes e que são para a nossa evolução. No meio de tudo isso, claro que a gente aprende, somos espíritos, nós estamos aqui em evolução, de um jeito ou do outro a gente vai aprender, né? E tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro é uma transformação, porque o planeta está ascendendo, o planeta está sendo promovido, o planeta está com uma vibratória mais elevada. E tudo aquilo que é negativo, ou seja, o nosso lado sombra, ele está aflorando para ser tratado, para ser curado. E isso em todas as áreas, né? No cenário político, na saúde. Nunca se viu tantas coisas como estão acontecendo agora, de doenças, né? Câncer, bactérias que são inexplicáveis para se curarem. Muitas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque o mundo está passando por uma transição muito séria, que é para a sua evolução, e tudo que é negativo está aflorando com uma força muito intensa para ser tratado. Porque enquanto estiver mais ou menos, a gente não trata, a gente não olha, a gente não percebe, não é? E a gente vai empurrando com a barriga todas as situações. Agora está ali, não tem mais como tu fingir que não vê que as coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo, mas é para nossa evolução. E tem bilhões de seres de luz que estão à nossa volta já no planeta, nos observando, nos amparando, nos iluminando, para que nós tenhamos uma solução o mais rápida possível, a melhor possível para todos nós, para todos os envolvidos. O mundo tem jeito, sim, todos nós temos jeito, mas tudo está acontecendo que é para melhor. Mas no outro mundo lá deve ter mau elemento também, né? Eu digo isso porque às vezes tu imagina certas influências, né? A gente fica pensando, como é que isso aconteceu? Onde é que esse cara tirou essa ideia? Puxa, mas é burro, né? Ele trouxe essa tendência, ele trouxe as coisas. E eu te pergunto, então, assim, por final, que lá no começo foi assim. Então, o suicídio é uma coisa deste plano e não dos outros. Só tem aqui. O cara resolve ser suicida só aqui. O suicida também tem lá. Ele pode fazer isso lá. Existem meios de fazer lá. Não. Aqui o ser humano faz isso. Só aqui. E é importante que se diga, estamos todos numa cruzada, porque o suicídio está aumentando drasticamente. Procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico, procure um terapeuta, todos. Mas não fique sozinho em casa e quem tem alguém que está em depressão em casa, um transtorno de pânico, seja, tu está identificando alguma coisa, alguém próximo de ti, se ele não está em condições de procurar sozinho uma ajuda médica, leva essa pessoa para o médico, leva para o psiquiatra, leva para o psicólogo, leva para o médico, porque é muito sério, né? O suicida, ele às vezes dá notícia, mas às vezes não. E é importante que a gente tome providências. E é o que não dá, que é o perigoso. Esse não te dá uma pista, ele vai e faz. Então, é importante que nessa hora todos nós possamos fazer, eu acho, uma avaliação, a gente perceber quem está à nossa volta, porque muitas vezes está ali do nosso lado e a gente não está percebendo, e aquela pessoa está precisando de ajuda. É importante que a gente saiba que existem muitos recursos para essa pessoa fazer o caminho de volta. Como eu disse, médico, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, todos vão ajudar. Terapeuta, tem várias terapias para ajudar nisso. Tem o reiki, tem a cromoterapia, tem a apometria. Todos trabalhando juntos, nós vamos conseguir diminuir esse número que já é muito assustador de suicídios. Vamos prestar atenção nisso. Tirou férias na Itália, passeou na Grécia, tem uma Mercedes, 1 milhão no banco, é casada com um homem lindo ou com uma mulher igualmente bonita, linda, tem filhos, mora numa mansão, a janela e suicidou-se. E aí? No meu entendimento leigo tem que ir pro inferno mesmo, não tem jeito, o cara com tudo isso vai morrer, mas existe, eles fazem isso. Fazem, sim. Não tem classe social, não tem uma regra para isso. A pessoa pode ser pobre, pode ser rica, bonita, feia, não tem uma profissão, não tem, é bem sucedido, não é. É uma coisa interna, não tem a ver com o que a pessoa possa ter. Tem a ver com o que ela carrega dentro dela. O suicídio é uma desgraça que não identifica
o poder aquisitivo, nada. Não, 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 não. E não é bobagem. Muita gente dizendo, tu tem tudo, o que tu quer? Tu tem tudo dentro de casa, tu tem isso, mas não é isso. Não é isso. A pessoa não está querendo se suicidar por causa disso. Ela tem uma dor interna. Aquela dor interna, aquela dor, aquela agonia que ela tem, ela quer que pare. Muitas vezes ela não quer se suicidar. Ela acaba fazendo isso porque ela não consegue suportar a angústia que ela está. Ela não consegue dormir, ela não consegue viver. E isso independe, né, da situação financeira, independe, sei lá, se ela é feia, se ela é bonita, não importa. Não importa. Crianças estão se suicidando. Pois é, isso, né? Que coisa impressionante, vê-se muito isso. E inclusive, jogos disponíveis até no Facebook, como a tal Baleia Azul, que os russos fizeram uma corrida lá para botar na cadeia o criador e conseguiram descobrir tantas outras coisas que proliferam pela internet, induzindo ao suicídio, né? Que a pessoa se suicida. Vou te fazer uma pergunta mística sobre isso. Claro que vai aparecer, já tem gente no Facebook dizendo que o demônio abriu um site. Que um negócio lá do os Illuminati, um profissional da área respeitada como tu. Afinal de contas, essas coisas têm interferência nisso? Quer dizer, o demônio, o Satanás, o diabo, como queiram chamar, teria ele ascendido sobre pessoas que têm controle sobre a web, porque dizem que a Deep Web tem coisas tenebrosas. Essas seitas, essas pessoas a serviço dessas organizações, eles estarem induzindo acontece assim, quando a pessoa ela não está bem com ela mesma, a frequência dela está muito baixinha. Ela vai se conectar com o quê? Com as forças trevosas, não é? Então, essas forças trevosas, elas terão sim uma ação sobre ela. Se a pessoa está bem, ela está bem equilibrada energeticamente, ela não vai ter a menor atração por essas forças. É simples assim. Por isso que seria interessante que as pessoas procurassem um reiki, uma cromoterapia e todas essas terapias que já estão ao alcance, né, das pessoas, para equilibrarem suas frequências, equilibrarem sua energia. Porque a pessoa que está equilibrada vibracionalmente, com uma frequência elevada, ela não vai por esse caminho, ela não vai se conectar com essas forças trevosas. Mas quando a pessoa não está bem, né, por diversas razões, ela com certeza ela vai com muito mais facilidade se conectar com essas coisas. E tem muita coisa já, como tu disseste, na internet, oferecendo, né? Tem. Até a maneira de se suicidar, tudo. Tem. Fico impressionada com as coisas que a gente vê. Eu atendo muito com os meus colegas, né, essas situações de suicídio, e a gente vê coisas assustadoras, assim, que tu nem imagina que possam existir, e elas estão ali, na internet já. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta para ti. Pergunta eu vou fazer no ar aqui agora, fizeram fora, né? E é uma pergunta até que eu digo que é pitoresca, mas não é, porque isso mexe muito com a imagem popular. É verdade que as bruxas, elas têm um certo feitiço de encantamento, tipo as sereias, assim, de sedução, ou isso é folclore? Não é folclore. Eu sabia! As bruxas, as da luz, elas trabalham com muito amor. E o amor é o maior feitiço que tu possa imaginar. Isso é sedutor, seduz. Claro. Uma bruxa que tem amor no coração, ela conquista tudo aquilo que ela precisa. Agora então vamos ao intervalo comercial, porque um amigo meu agora descobriu que traz o seu amor em 3 dias. Depois do comercial. O Posto Point tem loja de conveniência, lavagem, troca de óleo e tudo isto com um super atendimento para você. São quase 20 anos atendendo das 6 horas da manhã até as 8h30 da noite. Posto Point, em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 1095, ou em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, 1002 e ainda na Estrada do Mar, na rótula de Capão Novo. Posto Point.
Bem, estamos de volta aqui no Tendência Entrevista, né, de hoje com a Rosália. Está aqui alegre do meu lado, porque agora antes do comercial eu perguntei para ela se existe de fato o feitiço do amor, né? Se isso é possível se conceber. Eu não sei se ela vai nos entregar a fórmula ou preparado, né? A Helena está ali com a caneta na mão, o Irajá rói a unha. Se é possível, não é, Marcela, que isso seja, dê para fazer. A Marcela grava, a Carla escreve, todo mundo quer saber aí do feitiço do amor, né? Eu me lembro da feiticeira Adine, lembra que dava uma tremida no olho e o comandante Nelson, lembra? O narizinho, e o comandante Nelson, Irajá, que é do nosso tempo, caía duro nos braços da Adine tão linda. Se derretia todo, né? Quem derreteu foi a Adine depois, que a filha foi fazer filme pornô, o comandante Nelson ficou barrigudo, mas tudo bem. Tá tudo certo. Não é, Rosário? É evolução, é os tempos, é o sinal dos tempos. Mas então, e o feitiço, esse é de verdade, isso é? É folclore, né? Folclore. Não, tu disseste que não, que tinha essas ervinhas, não é essa erva não, é erva chá. Né? Existem muitas poções, né, que se faz pro amor. As bruxas usam muito isso, mas não é ferver cueca não, né? O ingrediente principal é o amor, não tem a intenção. O feitiço, ele só dá certo. Vai dar uma lubrificada. O feitiço só dá certo se ele tiver a intenção e o coração. Senão ele não dá certo. Pode pôr o ingrediente que tu quiser que não vai dar certo. Existe remédio para tesão na bruxaria? Existe. Tem que perguntar, a gente tem que perguntar na nossa idade. A intenção e o amor. Você também tem que ser alegre, afinal de contas, uma pessoa que sempre é bem humorada, ri muito. Trata com tudo que trata, impede suicídio, trabalha com exorcismo, dá remédio, o cara não tem o que fazer, eu só vou pular do prédio, chama a Rosário. Não, fica calma aí. Tem que rir, né? Tem. Com o trabalho que a gente tem, se a gente não levar com bom humor e muita risada, a gente não aguenta. Eu trabalhei numa emissora de rádio, uma vez eu trabalhei para o Corcunda no Notre Dame, era incrível aquilo, sabe? Impressionante, era só a gente rindo mesmo. E nós rimos de nós mesmos, às vezes. Vou te perguntar, quando você sentiu assim... Não, isso é sério. Quando você sentiu que deveria seguir o caminho assim das terapias, ó. Quando é que desperta em ti o clique da bruxa? Quando foi que a bruxa virou arranque? A bruxa se manifestou com 15 anos. Jovem? Com 15 anos, e eu tenho 65. Já tem tempo de bruxaria, hein, guri? Eu não vou ter, sou uma bruxa antiga. Jurássica. Das boas, diz que a bruxa, quanto mais tempo de bruxaria, melhor ver. Mas sabe... Bruxa nova funciona bem? Porque é antiga, todas funcionam muito bem, todas. Mas com 15 anos, porque o meu avô morreu, veio falar comigo, eu ouvi, e ele me disse que ia para um lugar muito melhor, não é? E a família toda naquele desespero, naquela coisa, e eu muito tranquila, vendo meu avô do lado do caixão, e ele me dando notícia que eu não ficasse triste, que ele ia para um lugar muito melhor, que ia fazer uma viagem. Aquilo ali, claro, com 15 anos, me acalmou, mas também me assustou. Mas como assim? Só eu que estou vendo isso, né? E ali iniciava então a minha busca pelo conhecimento, os cursos e todas as coisas que eu fiz, de consultar líderes religiosos, né? Eu passei por várias religiões, pelo kardecismo, budismo, umbanda, pesquisando, conversando com líderes religiosos para entender o que era essa história da outra dimensão. Então é isso. Carinhosamente nos falou a bruxa Rosália. Isso. Então, as informações é pelo telefone que está aí na tela. Nós estamos, né, terminando mais este Tendência Entrevista e voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá.